Então, vamos lá, né? Meu nome é Célio, sou professor de filosofia e trabalho também com gestão cultural. Então, hoje aqui na área da filosofia, a gente vai desenvolver algumas reflexões, um pensamento aqui voltado para a teoria de Platão. Então, é um momento aí para a gente pensar, né? Sei, pensar porque faz bem, porque é algo que traz um determinado prazer, né? Ou seja, você ama certas coisas da alma ou certas coisas do corpo, né? Então vamos lá. O tema é sabedoria e bondade em Platão, né? Assim, a filosofia ela começou com os pré-socráticos, né? Ela começa primeiro com esses pré-socráticos aí numa tentativa aí de separação aí entre a mitologia, né, o místico e o irracional. Portanto, né, porém, na verdade, eu tô já um pouco mais avançado aí, nesse sentido de que eu já estou falando de Platão, que já vem depois desses pré-socráticos. Só para a gente ter uma ideia, né, que tem uma filosofia que vem antes de Sócrates, Platão e Aristóteles, que é uma filosofia pré-socrática, que buscava explicações mais racionais para o mundo, para a cosmologia, para o universo. Então buscava aí a origem do universo, né? Através de uma explicação mais racionais, e surgiram vários pensadores aí, Pitágoras, era um dos nomes muito importantes aí, Parmênides, Heráclito. Então tem vários pensadores aí que em outro momento a gente vai estudar um pouco, falar a respeito aí dos pré-socráticos aí, para saber um pouco sobre a origem da filosofia, tá bom? Mas hoje eu vou estar falando aí um pouco sobre sabedoria e bondade em Platão, tá bom? Ele começa com uma questão simples assim: é necessário sabedoria para se manter feliz? Né? Uma questão. Então, a primeira coisa que a gente tem que se responder essa questão, né? Tá? É necessário sabedoria, sim, né? Como é que você vai... Que uma pessoa que não é sábia, ele vai fazer as piores escolhas para ele mesmo. Então, vai sofrer muito ao decorrer da vida, né? Que essas escolhas, elas geram consequências nas nossas vidas. Então, escolher errado é, alguma coisa de errado também vai estar acontecendo na vida da pessoa, ou seja, não vai estar trilhando um caminho que traga bons resultados para a vida, né? Ou seja, é necessário sabedoria para se manter feliz, né? Você sabe. Ou seja, e começa assim, ó. No mundo grego antigo, várias palavras traduziam distintos aspectos da palavra sabedoria. A principal delas era qual? Eudaimonia, derivada do termo eu, no sentido de bem disposto, né? E daimon no sentido de poder divino, né? Então a gente tem que ficar atento aqui, porque nesse período grego, no grego antigo, no mundo grego antigo, as pessoas viviam, né, mas tinham ali em volta dessas pessoas crenças, né, estabelecidas, regras. Então o mundo era diferente, muito diferente. Eles acreditavam de fato que existiam vários deuses, que sua vida era guiada e seu destino era determinado pelos deuses, né? Ou seja, as coisas boas que aconteciam eram porque os deuses permitiam, e as coisas ruins que aconteciam também era porque os deuses permitiam. Então tinha a situação da crença, né? Ou seja, o mundo que está à minha volta, né? As crenças que estão estabelecidas, né? Desde quando a pessoa nasce até cresce, né? Ou seja, o que tem ali já de enraizado ali por trás dessas crenças, tá bom? Então a palavra eudaimonia traduzia isso aí, né? Ou seja, eu bem disposto, e no sentido de daimon, de poder divino, né? Ou seja, a boa alma, né? Que essa palavra de daimon, ela também tem outros sentidos, outros significados, mas eu estou falando aqui dentro desse significado, tá ok? Então vamos lá. Ou seja, então bondade e felicidade em Platão, né? Ela tem que ser entendida como um bem, né? Ou seja, é um bem que eu adquiri, que eu tomei posse, né? Assim como a gente tem vários bens, ou seja, eu consigo
adquirir uma casa, um carro. Então a felicidade e bondade em Platão tem que ser entendida nesse sentido aí, de um bem a ser adquirido, né? Ou um poder concedido pelos deuses, porque tinham essa crença, né? Nesse período aí. Então entendia-se que para tê-la, né, para ter a felicidade, deveria guiar o que? Sua vida de tal maneira e não se indispor, né, não ir contra as divindades, jamais, porque era castigo na certa, ou seja, em vez de você alcançar a felicidade, você iria encontrar tragédia. E para tal situação era necessário o quê? Ser sábio, né, sabedoria. Mesmo assim, ainda correria risco de quê? De perder esse bem ou poder se os deuses assim desejassem, né? Porque os deuses também nesse período eles tinham essa mania aí de pregar peças, no sentido assim de testar também as pessoas, né? As atitudes, as ações, né? De fazer apostas também nesse sentido. Então tem várias histórias aí sobre mitologia grega aí que é muito interessante, muito massa ali mesmo. Tem altas ideias, altas histórias mesmo assim, da hora, né? Uma das mais conhecidas aí que o pessoal deve conhecer assim, que é esses filmes, né, sobre Troia, né? Sobre Aquiles, que fala sobre os deuses, toca no assunto dos deuses gregos, né? Então, Percy Jackson, tem vários, tem muita mitologia, então, né? Outro momento aí a gente pode desenvolver um trabalho aí falando sobre a mitologia. Mas então a felicidade, a bondade em Platão era isso, né? Entender ela como um bem que a gente adquire e que se os deuses desejassem poderia retirar também da pessoa. Então dependeria muito das atitudes da pessoa nessa felicidade e também da vontade dos deuses no mundo grego. Isso tudo significa o quê? Que a felicidade era vista como uma espécie também de fortuna, né? Ou acaso. Um bem a se alcançar que dependia tanto do que? Da conduta pessoal como da vontade divina. Então Platão ele é considerado um dos primeiros filósofos aí, junto com seus pensadores, né, a se lançar contra essa instabilidade da felicidade. Então ele procurou respostas, procurou desenvolver um pensamento, né, uma teoria, né, buscando o quê? Como é que eu faria, né, para alcançar essa felicidade mais estabilizada. Então ele também ele percebeu aí que tinha essa relação direta com os deuses, com a atitude, que era um bem a ser adquirido, que era uma espécie de fortuna também, ou acaso. Então ele lançou seus esforços ali em busca de encontrar um método de se alcançar essa felicidade aí mais estabilizada, tá ok? O que acontece então? Essa postura filosófica aí, ela caracteriza de forma marcante a ética desse período, né? Ou seja, a ética eudaemonista grega, né? O eu bem disposto e, né, o eu bem disposto e o daimon, né? De bom. Ou seja, Platão entendia o mundo material como aquele que percebemos pelos nossos sentidos, por nossa percepção. E segundo, né, Platão ele dizia o seguinte, que não podemos confiar em nossos sentidos, né, porque a nossa percepção ela nos engana com muita facilidade, né, tem esse problemazinho aí. Alguns exemplos assim fáceis de perceber. Lógico, durante a noite a gente não enxerga bem, né, então tá chovendo e ventando, um galho balança ali, sua imaginação, né, cria monstros, né? Quando você adoece, tem febre também, passa por alucinações. Então a percepção ela não é totalmente confiável, né? O que ele falava mais? Platão, através dos sentidos, não se pode ser ou obter também essa felicidade aí que a gente tanto procura, né? Ou seja, é instável. A nossa percepção, os nossos sentidos, eles são instáveis, né? É momentâneo esse prazer aí que os sentidos, que a percepção
nos proporciona. Então é passageiro, é muito rápido, né? Assim como a vida. Então a felicidade ela deve ser buscada aí em outro lugar, né? Mas aonde? Então vamos ver aqui, né? Aonde é que é. Se a felicidade não pode ser encontrada através da percepção, né, dos sentidos, porque eles nos enganam, então a gente tem que procurar aí aonde é que ela se encontra, né? Ou seja, por isso para Platão só se pode alcançar a felicidade que abandonando as ilusões que os sentidos nos proporcionam e se colocar no caminho em direção ao mundo das ideias, até alcançar o conhecimento supremo. Ou seja, eu só vou alcançar a felicidade quando eu conseguir atingir esse conhecimento supremo aí, que é o bem, que é as ideias, né? Ou seja, alcançar a verdadeira realidade, que para Platão está no mundo das ideias, a verdadeira realidade. Ou seja, tudo aqui que está aqui fora, né? Ou seja, que é exterior a mim, o que é o meu corpo, né, físico, isso aqui é passageiro, é momentâneo e não vai lhe proporcionar felicidade de fato. Ou seja, são suas ideias, é o mundo das ideias, sua capacidade de pensar, né, de agir através de suas ideias aí, que vai fazer você encontrar aí essa felicidade mais estável, tá bom? Ou seja, por isso para Platão só se pode alcançar a felicidade abandonando as ilusões da percepção, né, que os sentidos nos proporcionam, e se colocar o que? No caminho em direção ao mundo das ideias, até alcançar o que? O conhecimento, né, supremo da realidade verdadeira, ou seja, correspondente a essa ideia de bem, né, que vai proporcionar a felicidade. Então, quando você compreender realmente o sentido dessa ideia de bem, né, também você vai poder trilhar melhor o seu caminho, direcionar melhor suas ações para poder agir melhor, certo? Então, vamos seguir em frente aqui e ver o que ele nos diz mais aqui a respeito dessa felicidade e bondade em Platão aí, tá? Sempre levando em conta aí o mundo e as crenças que estavam aí em volta do povo ali e da época, né, do contexto aí em que viviam essas pessoas, tá bom? Ou seja, Platão ele chega a essa conclusão por meio de suas investigações, né? E onde diz que a vida da pessoa dependia do que? Da subordinação, né? Você tem que se subordinar, né, às regras, né, que existem, né? E também de uma determinada harmonia aí entre as almas. Primeiro, a alma racional, né? Que essa capacidade, essa faculdade que temos de raciocinar, né? Ou seja, o racional controlaria o irracível, né? O irracional, né? Que seria o que? As nossas emoções, os nossos sentidos, né? Certo? E esta controlaria o que? O concupiscente, ou seja, a minha razão tem que controlar a parte racional dos meus sentidos e controlando essa parte racional, ela controlaria o concupiscente, né? Que é a cobiça, né? Desejar o que é do outro, entre outras coisas, tá bom? Ou seja, existe sempre a necessidade do auxílio racional. E, portanto, ou seja, então, esse racional aí, ele é, portanto, a primazia de tudo, né? Sobre os nossos sentidos e nossas emoções. O racional é a base para poder conseguir alcançar aí esse objetivo aí de uma felicidade mais estabilizada, tá bom? Então, o caminho esse é o caminho. Então, entre os diálogos existentes de Platão, né, o que mais sintetiza aí o pensamento central é o diálogo de Timeu, né, que é uma obra escrita por Platão. Ou seja, ele estabelece a famosa separação entre mundo sensível e o mundo inteligível. Segundo sua descrição, o que acontece? No início havia somente as ideias, né? O bem, a verdade e a essência humana. Até que um ser supremo chamado Demiurgo, né,
decidiu criar coisas a partir das mesmas, né, dessas essências. E essa teoria teria sido que é a origem do mundo, do que há nele, né? Ou seja, essa ideia de cosmologia, de universo, né? Ele criou a partir desse demiurgo aí que tudo passou a existir por criação do demiurgo, né? Ou seja, toda a nossa existência, o mundo, todas as coisas que existem, passou a partir desse momento por o demiurgo criá-las. O que acontece? Para Platão, os efeitos e as obras do demiurgo foram cheios de riqueza, porém imperfeitas, né? Baseavam-se em ideias perfeitas, mas apenas eram cópias. Então o que é que acontece? O que o Platão quer nos dizer com isso? Que existem dois mundos, né? O mundo sensível e o mundo inteligível das ideias. O mundo sensível é esse mundo aqui exterior a nós, físico, né? Do meu corpo, da matéria, dos átomos, e o mundo inteligível, metafísico, abstrato, das ideias, né? Que é a verdadeira realidade, a Matrix para Platão, para quem já curtiu os filmes de Matrix também. Então, aqui que é o verdadeiro mundo, é aqui que se encontra. Mas, lógico, né? Seu corpo tem que estar bem também, né? Para sua mente também estar bom, né? Você tem que ter esse equilíbrio aí, né? De ter uma vida saudável, você também ter uma mente saudável, né? Para você utilizar bem a verdadeira realidade. Então, o que ele quer dizer? Existem esses dois mundos, né? Três mundos. O demiurgo criou todas as coisas, no mundo sensível e o mundo inteligível das ideias. Então, o mundo foi criado a partir de uma ideia perfeita, né? Só que a partir do momento que o demiurgo criou o mundo, né? A partir dessas ideias perfeitas, o mundo passou a existir, só que ele existindo, ele passou a ser uma cópia dessas ideias, certo? Ou seja, de uma ideia perfeita ele passou a existir, e com existir ele passou a ser uma cópia. Então, como cópia, ele já não é mais, na sua essência, algo autêntico, né? Ou seja, já é algo que não é mais perfeito como as ideias. Assim, ele via os seres humanos, ele vê o ser humano assim, dessa maneira, né? Ou seja, eu sou um ser humano, eu sou uma cópia do meu Criador, de uma ideia perfeita, né? Então, eu como sendo cópia, eu sou... Não tem como eu, de maneira alguma, eu ser perfeito, né? Mas sim me aproximar o máximo possível dessa ideia de perfeição através das ações, da bondade e dessa felicidade estável, né? Tem como eu da fortuna, que é uma espécie de bem aí que ele declara também, né? Ser importante aí na Constituição aí para se alcançar essa felicidade estável. Então ele acreditava, ou seja, a partir do momento que eu vou pintar um quadro, por exemplo, né, pintar uma paisagem, natureza, né, para a beira da praia, pintar aquela paisagem, né, eu já estou pintando uma cópia. Então o meu quadro já vai ser uma cópia da paisagem, que é uma cópia de uma ideia perfeita, né, que foi o Criador que fez tudo isso existir, que é o demiurgo, beleza? Então, a partir daí, né, segundo o pensamento platônico, qualquer compreensão adequada sobre o mundo sensível deveria abstrair essas imperfeições e chegar até a sua essência, né? Ou seja, chegar até o ideal, né? Ou seja, abstrair as imperfeições e chegar na ideia mais perfeita possível ali que você é capaz de abstrair, tá bom? Então é isso, né? Por enquanto a gente vai encerrar esse primeiro módulo aqui, depois a gente volta dando a sequência aí a esse módulo, tá bom?